sai o corte lá direitinho pra você, no momento que você quiser. Ah, quero ver só falando do Flamengo, vai lá no corte. Quero ver só falando da festa do Gabigol, vai sair corte. Então, fica acompanhando aí, ative as notificações e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais também. E agora o diretor já colocou na tela, já põe aquele funkzinho também, que a gente vai Coisa falar linda. do Flusão que empatou contra o Atlético Paranaense fora de casa. O Fluminense com o time todo reserva. Calma aí, como é que é? Confuso, sobrinho. LF, Mito Charles Henrique Pédia. Caraca, mano. Fala aí, LF. Daqui a pouco eu imito. Quem ficar até o final vai ver a imitação do Charles Henrique Pédia. Perfeito. Lembra a gente, Arthur, no final da live. E o Lucão chegou no momento certo. E quando a gente chegou no momento certo, Lucão. Vamos falar aí do Flusão, que empata fora de casa. O Fluminense com um time completamente reserva, focado 100% na Libertadores. Foi a Curitiba e conseguiu um bom resultado, cara, na minha opinião. Que poderia até ter saído com a vitória. O Fluminense jogou muito bem essa partida. Queria ressaltar também a atuação aqui do jovem goleiro Léo Link, do Atlético Paranaense, que fechou o gol. Fechou o gol mesmo. Quem viu aí os lances da partida vai saber. Irmão, o moleque de 22 anos, mais um formado na base do Atlético Paranaense. Safra, né, mano? Pô, que escola de goleiro os caras têm, Cara, irmão. bizarro, cara. Pegou tudo mesmo, e se não fosse ele, o Fluminense até golearia essa partida, irmão. O time do Fluminense pressionou e aproveitou também a expulsão do jogador do Atlético Paranaense e conseguiu ainda... Cara, na moral, eu vendo assim os lances, vou ser sincero, foi um empate com um gostinho de derrota pro Fluminense, porque com certeza, por mais que estivesse com o time todo reserva, jogou muito bem, anulou o Atlético Paranaense no tapetinho deles. Poderia ter sido com a vitória, conseguiu virar a partida, o Fluminense saiu atrás no placar, mas virou a partida com os gols de Guga, faz o primeiro gol dele pelo Fluminense, e do moleque João Neto, mas no finalzinho ali cede o empate numa desatenção da defesa, e Vitor Roque empata a partida. O Fluminense ainda fez um gol ali com Johnny Gonzalez, mas o João Neto, que participa da jogada, infelizmente estava impedido. Então fica no 2-2. Foco agora 100% na Libertadores. Queria saber de você, Vini, sobre esse jogo. Vê os números da partida, cara. O Fluminense dominou muito. Pô, 23 chutes, sendo 10 deles ao gol. 73% de passe de bola. 571 passes trocados. Até gaguejei aqui. Cara, que partida do Fluminense. Que partida, pô. Não, o time muito. Reserva, pô, jogou muito. Exato. E não só com o time reserva, né, cara? Ele foi numa formação que não costuma jogar. Jogou no 3-4-3, né, no papel. E, tipo, a gente pegando o começo, né? Antes mesmo até do jogo começar, com as escalações prévias. O pensamento do torcedor tricolor, com certeza o Lucão tá aí no chat e vai poder dizer melhor. O pensamento do torcedor tricolor era, pô, cara, consegue um empatezinho, já tá de bom tamanho, entendeu? É difícil jogar contra o Atlético lá. Consegue um empatezinho, não fica tão desgarrado de quem tá brigando pelo G4, tá ligado? Não fica tão longe disso. E aí, pô, dentro da Arena da Baixada é um jogo complicado, só que no final de tudo, o empate pro Fluminense, né, de acordo com as circunstâncias que foram acontecendo dentro do jogo, foi até um resultado meio que amargo pro tricolor. Porque a gente esperava do Fluminense ter suas complicações, só que tudo mudou a partir dos 22 minutos do primeiro tempo, em que o Vinícius Cauê sobe numa disputa, se não me engano, com o Léo Fernandes, e aí dá uma cotovelada na cara do jogador. Foi com muita vontade, é um moleque novo de 20 anos de idade, acho que estava estreando como titular no Atlético Paranaense, acabou sendo expulso ali, sendo consolado pelo Thiago Helena e tal. Só que a partir do momento que o Fluminense, que o Atlético Paranaense tem um jogador expulso, o Fluminense toma as rédeas da partida e começa a jogar muito, muito bem, entendeu? E, tipo, foram muitos lances de perigo, como você disse aí, o goleiro do Atlético Paranaense fechou o gol. Mais um moleque formado, né, cara? Que safra de goleiros o Atlético tem? É o Everton, é Santos, é Bento. Pô, agora esse moleque, pô, bizarro demais, bizarro, Léo Link. É um nome aí pra gente ficar de olho, porque a gente sabe que o Bento, a temporada do Bento é muito boa e que o Bento provavelmente não deve continuar. Mas aí temos Léo Link, que provavelmente vai assumir a titularidade do Atlético e vai assumir com respeito, né? Com certeza, mas também com muita determinação pelo futebol que ele apresentou ontem, cara. Foram muitas defesas que esse moleque fez.
Ao total foram 8 defesas, 4 defesas dentro da área. Ou seja, participou muito do jogo e foi decisivo para que o Atlético saísse com um empate. Porque se não fosse o Léo Link, talvez fosse outro goleiro, né? Poderia até ser saído com uma goleada do Fluminense, talvez uns 4-2, podemos dizer assim. Concordo. Mas é isso, o Fluminense, acho que pelo fato de ser um 3-4-3, acabou dando algumas bobeadas e tal, acabou cedendo um empate no final. E foi o que eu disse. No começo do jogo, antes do jogo começar, se você falasse que o Fluminense empatou, qualquer tricolor diria, pô, um ótimo resultado. Mas dado as circunstâncias do jogo, pela expulsão, pelo Fluminense ter sido muito dominante mesmo sem reservas, saiu com aquele gostinho amargo na boca o torcedor tricolor, porque o Fluminense jogou muito bem e, na minha opinião, mereceu vencer, mano. Não, concordo. E ó, alguns comentários aqui da galera. O Fluminense do professor Fernando Diniz, com certeza o Arthur hoje daria uma aula sobre o Fernando Diniz aqui no Esportes Arena. Ele gosta. E o Lucão, João Neto, futuro camisa 9 do Fluminense. Ele vem de uma das melhores gerações da base, centroavante que lembra muito o Coração Valente. Cara, bom ponto, João Neto. Realmente parece que tem futuro. Cara, Coração Valente, tem uma opinião impopular sobre ele. Acho que ele era um bom atacante assim, mas era um cara meio bom, na minha opinião. Era aquele centroavante, né? Pra época ele era muito bom, mano. Muito bom. Era aquele cara mais cascudo, assim, não era aquele cara muito habilidoso e tal, mas fazia gol e, pô, no Fluminense fez história mesmo, Coração Valente, no São Paulo também, no Atlético Paranaense, pô, foi artilheiro. Acho que ele é um dos maiores artilheiros aí do Campeonato Brasileiro, Washington, Coração Valente, se eu não me engano. E tem gol pra caraca aí pelo Atlético Paranaense naquele ano. O Atlético foi campeão brasileiro, ele era o centroavante, se eu não me engano. E aí, ó, patético é muito pequeno. Que isso, Lucas Figueiredo? Comentário aí. E o Lucão, Alexander voltou jogando muito. Bom jogador mesmo, Alexander. Pode ter certeza que é um dos futuros aí também. E não tem jeito. Alexander e Martinelli, né, mano? Pô. Ó, o Lucão falou isso. Não tem jeito, o Fluminense vai papar, se liberta. Aí você tá dizendo, não sei, vamos ver. Segundo semestre mágico de Martinelli até aqui. Jogador que foi. Jogador que conviveu até com. Como eu digo? Com vaias, né, da torcida. Chegou a ser vaiado pela torcida do Fluminense. E aí foi defendido porque tava voltando de lesão. Tava num momento complicado na temporada. Assim como o time do Fluminense oscilou em um determinado momento, pequeno recorte da temporada, o Martinelli também voltava de lesão e também deu uma oscilada. Mas lembrando que antes do Alexander começar a jogar muito e assumir titularidade, o Alexander assume a titularidade por conta do desfalque do Martinelli. No caso, o titular era o Martinelli e depois que o Martinelli se lesiona, o Alexander assume a titularidade. Então, tem que respeitar muito o Martinelli, muita maturidade, ainda é novo, ainda é jovem, se eu não me engano tem seus 21, 22 anos. Então é um moleque que, poxa, cara, a torcida do Tricolor tem que ter paciência com ele, entendeu? E uma safra muito boa ali, né? André, Martinelli, Alexander, são jovens muito promissores ali no meio de campo e jovens que estão se entrosando cada vez mais. Eu acho que é o coração do Fluminense ali, contando também com os pontos e também com o Cano. E a respeito do Cano, fez falta ontem. Tem até o comentário aqui, ó. Lelê, infelizmente, paga um preço muito alto por não ter feito divisões de base. Faltou muitos fundamentos ontem. Se é o Cano no lugar dele, teria feito 4 gols. Pô, cara, eu concordo, mano, de verdade. Porque... Falta do Cano ontem? Hã? Sentiu falta do Cano ontem? Senti falta do Cano. O Cano presente ali na área, penetrando a defesa adversária, seria aulas, filho. Aulas e palestras. Porque realmente isso, ele tem oportunidades, só que não acaba... O Lelê não vem passando por uma boa fase, essa é a verdade. O John Kennedy, por exemplo, começou, né, um ano assim, numa fase não tão boa, e acabou crescendo durante a temporada. O John Kennedy é uma peça essencial, é o 12º jogador do Fluminense. Se ele não começa como titular, como foi contra o Olímpia, sempre tem uma oportunidade quando entra no segundo tempo. Isso aí, com certeza. Atualmente, é o 12º jogador do Fluminense. Só que tem que ter paciência, assim como teve com o Martinelli. Acredito que ele vai melhorar, né? E tal. É o primeiro ano dele. Lembrando que ele estava vindo do Volta Redonda, que é um time de menor expressão aqui no Rio de Janeiro. É a primeira temporada dele num time grande, num time de muita expressão como é o Fluminense. O Lelê não é mais nenhum jovem, como
disse muito bem, o Lucão, ele não fez as divisões de base, tem seus 25 anos de idade, tal, então tá se adaptando ainda a um clube de grande expressão como é o Fluminense. Então a torcida tem que ter paciência e tal. Ele acabou entrando por opção do Diniz, porque entrou com o time reserva e tal. Merece as suas oportunidades, como teve ontem, só que tá em uma baixa, tá em um mau momento e tal, então precisa ser trabalhado isso. E a gente tá falando do técnico dele, que não é o Cristóvão Borges, irmão, com todo respeito. É o Fernando Diniz, um cara que tem muita experiência em melhorar, em tirar tudo, o máximo dos seus jogadores, tirar o melhor de seus jogadores, de cada um deles, desde o começo da sua carreira lá no Audax, no Ituano, né, e tal, quando revelou Tietê, revelou grandes nomes e também fez um campeonato histórico, sendo campeão paulista com o Ituano. Então, a gente está falando do Fernando Diniz, um ótimo técnico, um técnico que extrai o melhor de seus jogadores e também um técnico que é psicólogo de formação, então sabe trabalhar também muito bem com o mental de seus jogadores. Então, filho, esquece. Eu acho que pode ser que o Lelê esteja passando por um momento ruim, mas tem muita coisa envolvida. É o primeiro ano dele num time grande, mas eu acredito que conforme o tempo for passando, ele vai maturando e aí consiga ser também esse 12º jogador, assim como o John Kennedy é. Não, perfeito, Vini. Concordo com tudo que você falou. Inclusive a galera do chat ajudando bastante, como sempre. E aí, verdade. O Arthur Vini foi cirúrgico. Para a época, esquece, voava, falando sobre o coração valente. E o Lucão, inexplicável o Lima ficar 90 minutos em campo. O futebol do cara sumiu. Cara, bizarro, né, cara? O Lima que vinha sempre sendo elogiado, principalmente aqui no começo do Sports Arena, que ele vinha jogando muito, cara. Era um dos principais jogadores aí do meio campo do Fluminense. Tava jogando ele. O Lima, qual a posição dele? O Lima que joga pelo meio campo. Tá. Tava fazendo uma boa temporada, tava mesmo, cara. Tava sendo uma das peças mais importantes aí do Fluminense de Coringa. Pô, e agora tá muito mal, muito abaixo mesmo. Caiu demais o rendimento, tanto é que foi pro time reserva. E nem no time reserva rendeu bem ontem. Embora o Fluminense tenha jogado bem, Lima fez uma partida abaixo, como citou aí o Lucão. E aí a galera perguntando aí da posição do Lima. Cara, essa piadinha é muito boa, mano, é muito boa. E, cara, Fluminense volta a campo na quinta-feira, no jogo de volta da Libertadores. E, cara, vai ser um jogo... Vai ser uma guerra, irmão. O Olímpia promete vir daquele mesmo jeito que veio contra o Flamengo, vindo pra cima. Mas eu acho que o Fluminense vai conseguir administrar melhor do que o Flamengo essa pressão e se classifica. Vamos de palpite, então? Na minha opinião, acho que o Fluminense até perde. Mas eu acho que vai ser 2-1. O Fluminense passa. Acho o jogo muito perigoso, de verdade. Muito perigoso mesmo. Porque, como eu trouxe a informação, dos últimos 12 gols do Olímpia, 9 foram de bolas aéreas. Esse é o forte do Olímpia, não tem jeito. O Olímpia vai sempre dar aquele drible e rifar. O Lucas Piton, o jogador do Vasco, o lateral esquerdo do Vasco, seria um jogador essencial, seria o Pelé do Olímpia. Porque ele faz exatamente isso. Sempre leva ali pra linha de fundo, cruza. Acho que vai driblar, cruza e tal. Seria um ótimo jogador pro Olímpia, porque é isso que o time do Olímpia faz. Dos últimos 12 gols do Olímpia, 9 foram de bolas aéreas. Ou seja, tem um retrospecto muito alto quando o assunto é bolas aéreas. O Fluminense não é um time tão alto. Então é algo que pode preocupar um pouco, né? O torcedor tricolor. E também, pegando retrospectos anteriores... Se a gente for pegar o ano passado, não precisa nem tão longe, se a gente for pegar o ano passado, o Fluminense ganhou de 3-1 aqui no Rio de Janeiro e lá perdeu de 2-0 e foi pênalti pro próprio Olímpia. Então é para ficar de olho. O Fluminense conseguiu uma boa vantagem de 2-0, poderia até ter sido mais, mas por conta de adversidades acabou não sendo, perdeu o gol, Léo Fernandes e tal. Então é pro Fluminense entrar muito atento e ligado no jogo, porque não tem nada vencido, são 90 minutos, em que o Fluminense apresente o ótimo futebol que ele voltou a apresentar, né, novamente na temporada, e ele consiga passar de fase contra o Olímpia, porque por mais que seja um time que tenha suas limitações, quando o assunto é técnico e taticamente, é um time muito aguerrido, muito físico, que busca toda hora o contato físico, e é um time que vai tentar buscar a classificação dentro de casa, né? Não tem nada vencido ainda. O Fluminense tem que estar atento, muito atento, para jogar esses 90 minutos lá no... Mas você acha que vai ser quanto, então? Eu acho que vai ser 1-0 Olímpia. Eu acho que vai ser 2-1 Olímpia e o Flu passa. E ó, galera aqui no chat, Arthur,
2x0 Fluminense, gol de John Kennedy. E, cara, esse comentário aqui, eu não sei se é uma zica reversa do nosso amigo Lucão Tricolor ou se realmente ele tá muito preocupado. Isso é um problema, irmão. Que ele falou o seguinte: rapaziada, tô sentindo que vai dar ruim, infelizmente. 2x0 Olímpia, passa nos pênaltis. Defensores del Chaco é espírita para os caras. Não, É isso, Lucão. demais. Tá pessimista, cara? Fala com a É. gente. Se o Fluminense quer um abraço, Pô. precisa ser abraçado aí virtualmente. Cara, e eu vou te falar, mano, verdade. O Fluminense tem que estar muito atento no jogo, muito atento mesmo, mas eu acho que o Fluminense passa, de verdade. Não, também. E fechando o Fluminense, então,